Bom dia, saúde todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na manhã deste domingo. Graças a Deus deu uma parada na chuva, né? Estava chovendo muito, mas o Senhor acalmou as tempestades. Aleluia. E nós hoje, na manhã de hoje, nós vamos aqui agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Né, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Continua derramando teu poder e tua glória sobre nós. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender melhor da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Nós estamos na nossa EBD em sua casa. Sou o Bispo Hilton. Nós estamos aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Estamos gravando aqui para o YouTube e para a rádio também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, estejamos hoje, juntos na manhã de hoje, estudando, dando continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus no livro de João. Né? Nós estamos estudando, vamos hoje vamos falar sobre a fé cristã, né? Que é muito importante para nós, como os cristãos, nós temos que entender
aqui no áudio do Facebook, do YouTube. Aleluia, voltou. Pronto, vamos lá. Vamos começar de novo, né? Então, vamos lá. João capítulo 2, versículo 1 diz: No terceiro dia houve o casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mãe? Mulher, a minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Nisso disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados se beberam bastante, e o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. Aleluia, graças a Deus. Veja que a narrativa que descreve a celebração de uma festa de casamento com a presença de Jesus e de sua mãe e os discípulos. E após algum tempo de festa, o vinho acaba. Como nós vimos aqui no versículo 3. O vinho ele acaba. E talvez houvesse mais convidados que era esperado, ou beberam mais do que deviam. E no contexto palestino, deixa de dar o suprimento aos convidados era algo muito vergonhoso naquele tempo. Então não poderia faltar nem o alimento e nem poderia faltar o vinho na festa. Mas veja que Jesus ele articulou para revelar todo o seu poder. E, acabada a bebida, Maria se dirigiu a Jesus e disse: Eles não têm mais vinho. Mas Maria era amiga ou parente próximo dos noivos. Por isso a preocupação. Então, vemos uma declaração curiosa de Jesus. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Não era a hora de Jesus ir embora da festa. Mas a fala de Jesus foi tão clara para Maria, e ele se dirigiu aos garçons e deu a ordem: faça tudo o que ele disser, conforme nós vemos aqui no versículo de número 5. Veja que os noivos, eles compraram utensílios de pedra, comuns nas festas das judaicas. E cada jarro comportava entre 80 e 120 litros, conforme nós vemos aqui no versículo 6. E 6 jarras armazenavam entre 480 a 720 litros de vinho. Bebida suficiente para a festa continuar por um longo tempo. E a falta de vinho deu oportunidade para Jesus revelar o seu poder e passar mais tempo ali falando do reino. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, ele mostrou todo o seu poder. Então, para produzir vinho, é necessário um processo longo até o produto final.
Porém, nesse caso, toda a ordem natural do processo mudou pelas mãos de Jesus, como nós vimos lá no versículo de número 7 a 8. E ao provar aquele delicioso vinho, que pouco tempo atrás era apenas água, conforme está o versículo 9, o encarregado da festa, ele se dirigiu ao noivo e questionou por servir o melhor vinho no final. Veja que Jesus, ele revelou toda a sua glória. Mais do que um milagre. Aquele evento era o sinal que evidencia a chegada do Messias. E era o primeiro grande manifestação da glória de Jesus. E o verso descreve que, após Cristo ter revelado a sua glória, os discípulos creram. E surgem as perguntas. Creram porque viram a glória ou porque viram o milagre? Então, será que entenderam o significado daquele sinal? Então, como disse o pastor Paulo H. Tavares, se novas experiências suplantarem a salvação, veremos a sua obra, mas não a sua glória. Então, veja que esse foi o primeiro ato que nós vimos, o ato do milagre em Canaã da Galiléia. Primeiro ato que Jesus mostrou que Ele é Deus e Ele faz milagres. Um segundo ato, a purificação do templo. Que nós podemos ver aqui a relação com os mercadores. E tem então terminada a festa e a comida para Cafarnaum, e depois surgiu para Jerusalém, onde comemorariam a Páscoa, que nós podemos ver isso depois lá no versículo 12 e 13. E logo ao chegar no pátio do templo, Jesus reprovou o que estava acontecendo. Vejamos aqui o que diz o texto da palavra de Deus, começando no versículo 12, aqui do livro de João, no capítulo 2. Vamos lá. Então, depois disso, ele desceu a Cafarnaum. Jesus, ele vai o quê? Para a purificação do templo. Então, depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Então, depois das festas, ele desceu com a sua mãe, com seus irmãos, com os seus discípulos e foram para Cafarnaum. E ali ficaram durante alguns dias. Não foi muitos dias, mas foram alguns dias. E quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos os templos, todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas, disse: tire essas coisas daqui, porém de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso do Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus. Disse: enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos
viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando terminou aquela festa, né, a festa do casamento, a comitiva foi toda para Cafarnaum, que depois eles foram para Jerusalém, onde lá ia comemorar o quê? A Páscoa. E logo, quando chegou no pátio, Jesus, ele reprovou o que estava acontecendo lá naquele tempo. Havia o quê? Mercadorias. Havia um comércio dentro da casa do Senhor. E havia ali aqueles mercadores de animais e cambistas, que eles facilitavam a troca das moedas. E João, ele revelou que naquele momento Jesus, ele confeccionou, fez um chicote, preparou um chicote, não é? E era para tocar os animais e não para bater nas pessoas. Mas o chicote foi feito e retirou os mercadores e os animais do pátio, inibindo-os, não é, a continuar fazendo do templo uma fonte de lucro. Mas é importante ressaltar que aquele chicote que Jesus preparou não era para expulsar as pessoas, mas para tocar os animais e não para bater nessas pessoas. Mas observe ainda que Jesus, ele não derrubou as mesas com gaiolas de pombas. E ele não queria soltar as aves e trazer prejuízo aos mercadores, mas apenas mandou tirá-los daquele lugar. Veja que há uma relação com aqueles discípulos. E que naquele momento, como está no versículo 17, os discípulos, eles ficaram fascinados e lembraram no Salmo 69, no versículo 9, quando diz: pois o zelo da tua casa me consumiu. E eles revisaram mentalmente o ensino de que o templo era um lugar de adoração sincera e pura, e não lugar de negócios. E a pedagogia de Jesus, ele funcionou para eles. Veja que a casa de Deus é a casa de oração, é o lugar onde nós temos a liberdade de louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não é um local de comércio, lá é um local de oração, um local de busca, um local de agradecimento, um local que nós temos que ter reverência ao templo da casa do Senhor. Amém, igreja? Então nós temos que aprender sempre isso, que lá não é um local para nós conversarmos, não é um lugar para nós ficarmos, não é, conversando, papeando com os irmãos. Nós vamos para lá para ouvir a voz de Deus, nós vamos para lá para adorar a Deus, nós vamos para a igreja, nós vamos para o templo da casa do Senhor para conversar com Deus, pedir orientações ao Senhor. Mas muitos irmãos ainda vão para a casa de Deus para conversar durante o culto. Eu estou falando que é antes do culto, mas durante o culto, durante da palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e vem uma palavra profética que vai nos abençoar, um ou outro chama ou tira atenção e você deixa passar pelas suas mãos a bênção que o Senhor quer derramar. A profeta, aquele que está lá à frente, pregando aquela palavra, há uma mensagem profética para a tua vida. E você deixa de ser abençoado, porque foi dar ouvidos à conversa. Por isso que sempre é bom quando nós estarmos no culto e alguém vier falar: não, irmão, depois nós conversamos, vamos ouvir a voz de Deus. Então, tem essa relação na casa do Senhor. Entre na casa de Deus com reverência.
sabendo que você vai ali ouvir a voz do Senhor. Ele tem muito para te ensinar e muito para falar contigo. Amém? Mas também nós vamos ver as relações com os judeus. E eis que surgiu os líderes da comunidade judaica e indagaram: que sinais vocês nos mostram para fazer estas coisas? E eles reivindicavam a confirmação da autoridade de Jesus para aquele ato. E Jesus respondeu de forma enigmática: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Por favor, está lá no versículo 19. Então, aquilo causou um espanto nos judeus. E esse santuário, ele foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Mas João, então ele explica as palavras de Jesus. Não se trata do templo de Jerusalém, mas do próprio Senhor Jesus. E João concluiu, mostrando que Jesus realizou muitos sinais miraculosos ali. E fez com que muitos acreditassem no seu poder. Porém, parecia que aquela fé estava centrada no que viam e não em Cristo como Messias. Amém? Eles estavam aprendendo, estavam ainda conhecendo Jesus. Não é? Jesus estava começando a mostrar o seu poder e a sua glória. Mas nós vemos aqui no capítulo 3 o ensinamento sobre a fé. E aqui nós vamos aprender com o Senhor. Então, no capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim. Vamos ler a palavra de Deus? Diz. Nós vamos ver até o versículo de número 21. De 1 a 21. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jerusalém à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E o vento sopra onde quer. Você é escudo, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Assegurou-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim você não aceita os nossos testemunhos? Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, seja levantado, para que todo que crê tenha a vida eterna. Aleluia! Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo o que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus
enviou o seu Filho ao mundo, para não condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio do mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia! Veja que nesse texto ele trata de um diálogo entre Jesus e o mestre fariseu Nicodemos, e no qual podemos aprender pelo menos 4 aspectos sobre a fé cristã. Primeiro, a fé religiosa. Veja que Nicodemos, ele era um fariseu, um dos líderes do Sinédrio, e ele foi um dos muitos que viu os sinais de Cristo. E como os demais, ficou maravilhado, porém sem entender o significado mais profundo da mensagem de Jesus. Entretanto, é possível perceber que houve desejo sincero de aprender mais sobre a fé. E foi a primeira vez que o Senhor falou sobre o novo nascimento. E o nascimento natural ocorreu pelos homens, mas o nascimento espiritual vem de Deus. E Nicodemos é feito exemplo de alguém dedicado à religião, mas que não entende o verdadeiro significado da fé. Mas a fé, ela é regeneradora. E Jesus aproveitou a indagação, conforme está no versículo 4, para explicar a regeneração de termos diferentes, em termos diferentes. E observe que, nesse contexto, Jesus falou usando uma linguagem mais apropriada no contexto do Antigo Testamento. E, na prática, Jesus facilitou o entendimento de Nicodemos. A água significava necessariamente a purificação. Portanto, Jesus, ele fez referência à lavagem espiritual realizada pelo Espírito. E por meio do nascimento natural, as pessoas se tornam membros de uma família terrena. Para tornar-se ainda membro da família espiritual, é necessário o nascimento do alto, do meio da fé regeneradora. Daí a razão para Nicodemos não se surpreender, pois ele conhecia aquele tipo de ensino, só precisava de uma explicação. Veja que, da mesma forma provocativa que o bem, Jesus falou algo ainda mais difícil para Nicodemos, que nós podemos ver lá no versículo número 8. Então, segundo John MacArthur, o que Jesus quis dizer é que, assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas os seus efeitos podem ser testemunhados, assim também acontece com o Espírito Santo. E ele não pode ser controlado ou compreendido, mas a prova da sua obra, ela é aparente. E onde o Espírito atua, ali há evidências inegável e certa, conforme está na Bíblia de Estudos MacArthur, da SBB, na página 1386. Mas vimos também um terceiro ponto, como a fé salvífica.
Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ele estava com dúvidas. Apesar dele ser um homem culto, inteligente, mas Nicodemos, ele tinha dúvida, ele não entendia, ele não conseguia compreender a mensagem de Cristo. Então era de se esperar que Nicodemos não entendesse. Como mestre, ele conhecia o Antigo Testamento, mas aquela linguagem estava diante de sua compreensão. Então, por isso Jesus, ele questionou o seu conhecimento. Quantas das vezes Jesus fala ao nosso coração e nós não compreendemos ainda a voz do Senhor? Então nós temos que parar e conversar e dizer: Senhor, me explica. Não estou ainda compreendendo a tua mensagem. O que o Senhor tem para mim? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quantos irmãos estão na igreja hoje e dizem assim, eu pergunto, qual é o teu propósito aqui na igreja? E ele não sabe. Muitas das pessoas não conhecem o seu propósito dentro da igreja. Para que eu fui chamado para o reino de Deus? Será que foi só para ficar sentado no banco olhando um pregador? Ou Deus tem algo muito grande para a nossa vida, para nos ensinar, para nos dar conhecimento, capacidade, para que possamos fazer algo novo para a glória do Senhor. Então, é por isso que nós temos que questionar às vezes a Deus, perguntar a Ele: por que, Senhor, estou aqui? Me ensina, me mostra, me dá uma orientação. Eu preciso ouvir a tua voz para poder entender aquilo que tu tem para a minha vida, para a minha família. Porque o Senhor, quando nos chama, não chama só nós, Ele chama toda a nossa casa, toda a nossa família, para que possamos ouvir a sua voz. E desse ponto em diante, o diálogo se tornou um monólogo de Jesus. E Jesus começou a falar e Nicodemos começou só a ouvir. Quando você está numa sala de aula, na faculdade, e você não entende muito daquela matéria, você fica falando ou você fica mais ouvindo? Porque você tem que aprender. E nós aprendemos ouvindo a mensagem, aquilo que é dado pelo mestre para nós. E Nicodemos ficou calado. Ele queria ouvir. Naquele momento, Nicodemos não era mestre, ele era aluno. E ele estava querendo entender o que Jesus queria falar para ele. Veja que primeiro Jesus, ele informou que ele é testemunho real da sabedoria que vem do alto. E segundo, Jesus novamente faz um paralelo entre o material e o espiritual. E terceiro, somente Cristo era testemunho pessoal e real das coisas celestiais. E quarto, novamente, para facilitar o entendimento de Nicodemos, Jesus usou o Antigo Testamento, conforme está no versículo 14. Então, de modo como aconteceu no Antigo Testamento, deveria acontecer também no Novo Testamento. E concluiu no versículo 15. O propósito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para todo que aquele crê tenha a vida eterna. E há um quarto propósito, que é a explicação sobre a fé. João Calvino, certa vez, ele escreveu o seguinte: não existe nenhum sol calmo onde a nossa mente possa repousar, enquanto não nos aproximemos da do gracioso amor de Deus. A fé é o caminho para nos achegarmos a este Deus amoroso. Não porque podemos fazer algo de bom, mas porque Deus nos amou, amou, mesmo não havendo nada de bom em nós. E a fé
ela é consciência do grande feito de Deus. Morreu para salvar. E a ausência da fé é a credencial de condenação eterna. E a fé é a exemplificação da prática da verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Um quarto ponto, nós vamos falar sobre a fé que testifica. E algum tempo nós vamos ver, aqui no versículo 22, no versículo 36, nós vamos ver Jesus e seus discípulos, quando seguiram para a Judéia. Abramos a palavra do Senhor no versículo de número 22 e vamos ler até o final do versículo 36. Diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. E isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E assim João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele quem fui enviado adiante dele. E a noiva pertence ao noivo. E o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. E aquele que vem dos céus está acima de todos. E ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. E aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro. E pois aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. E o Pai ama o Filho e entregou todos em suas mãos. Quem crer no Filho, tem vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia. Glórias a Deus. Então vejamos que, algum tempo depois, Jesus e seus discípulos seguiram para a Judéia. E lá algumas pessoas, eles eram batizadas. Mas Jesus mesmo não batizou, mas os seus discípulos. Já no Vale do Jordão, num lugar chamado Enom, era João Batista que batizava. E nesse contexto surgiu uma discussão sobre o cerimonial de purificação e a indagação para João Batista. Mestre, aquele que está com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Observe que João Batista, ele enfatizava o testemunho sobre Cristo. E João Batista, então, reconstrói o seu argumento tirando de foco de si. E descreveu a ordem natural
de autoridade e de importância do reino, e mostrou a razão pela qual a sua fé testificava a respeito de Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então a ideia central que foi testificada e que Jesus veio do alto para ser anunciado por aqueles que estão na terra. Entretanto, esse testemunho pode ou não ser aceito pelos que são deste mundo, mas o ministério terreno de Cristo revela o próprio Deus e a sua santidade. Então, ele conclui da seguinte forma, no versículo 36, quando diz: Pois por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. E que quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Vou repetir esse versículo, que ele é muito importante. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja que todo ensino que vem de Cristo, ele deve ser recebido com alegria. Então nós temos que nos alegrar quando Cristo fala ao nosso coração, quando ele nos ensina. E receber a mensagem de Jesus, ele implica a aceitação da autoridade plena de Jesus sobre cada um de nós, sobre nós. E essa é a nossa fé. Como você tem se regozijado da fé que o Senhor Jesus lhe deu em seu dia a dia. Como você tem se alegrado com o Senhor? Amém? Então, para nós concluirmos o estudo de hoje, nós estudamos 4 atos de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal, a purificação do templo em Jerusalém, que fez a pureza, o diálogo com o fariseu Nicodemos, ele fez um evangelismo ensinando a Nicodemos, e ensino do evangelho, que é o batismo. Então, numa ordem intuitiva, podemos concluir que no capítulo 2 e 3 de João, forma uma boa base para a fundamentação da confissão de fé cristã e evangélica. Amém? Então, é aqui, nesse momento, que nós começamos a entender e aprender ao primeiro sinal, que foi de Jesus, a purificação do templo, né? Houve o evangelismo dado sobre Nicodemos, ensinando a ele, quando ele creu, há um batismo sobre as nossas vidas. Então essa é a ordem cronológica de Jesus para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu ensino, pela tua palavra, pelo momento que nós estamos na manhã de hoje, Senhor Deus. Derrama toda a tua glória e teu poder na vida de cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa as suas famílias, toda a tua parentela, Senhor, para a glória do santo nome. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, nós vamos falar no capítulo 4 do Evangelho de João. Não deixe de assistir, esteja conosco aqui, para que nós possamos entender e aprender mais da palavra do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela tua vida, pelos teus ouvidos, pelo ensinamento que Ele tem nos dado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, continue conosco no resto da manhã de hoje, à tarde e à noite, durante toda a semana, até que o Senhor Jesus nos chame para a sua glória eterna. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Amém.